Uma pessoa que está estudando nos livros de Paul Brunton encontrou lá várias afirmações e exercícios a respeito do silêncio da mente, sobre o vazio e o nada que deve se formar dentro do indivíduo, segundo aquele livro. E ela está perguntando se aquele estudo tem a ver com o silêncio que se trabalha aqui em Figueira. Aqui realmente nós não trabalhamos o silêncio diretamente. Aqui o que se trabalha é o controle da palavra, é o uso da palavra. E se chega a falar o que é necessário, à medida que vai sendo menos necessário falar, porque as pessoas se interam de outra maneira, vai surgindo um tipo de silêncio, mas que não é um mutismo e não deve ser uma proposta da gente fazer silêncio à força. Isto não é proposto como um exercício. Isto é proposto como parte de uma transformação que nós temos que fazer e que começa com o controle da palavra. Para facilitar isto, para ajudar isto, nós temos mensalmente os dias que são reservados a gente falar o menos possível. Mas isto não para fazer silêncio, porque uma pessoa que está crescendo espiritualmente nem sempre precisa de silêncio físico. Mas o silêncio físico é uma consequência desse trabalho. E claro que se nós entramos em um lugar harmonioso e que tenha aquele silêncio próprio, proporcional para aquele lugar, isto é um lugar que faz muito bem a quem chega ali. Isto é um lugar que entra no processo de harmonização da pessoa quase como uma cura, um instrumento para aquela pessoa se organizar nos seus corpos. E o controle da palavra aqui não é trabalhado só por causa disto. O controle da palavra aqui é trabalhado também em função do karma das pessoas. Porque para entrar em serviço, cada vez mais, as pessoas podem estar liberadas de certos karmas, para poderem se dedicar mais ao serviço divino, para poderem estar mais à disposição de Deus ou do plano evolutivo. E se nós controlamos a palavra, nós deixamos de criar muito karma negativo, muito karma de ligação, muito karma mental, com coisas inúteis, com interlocutores, com ideias, com formas de pensamento, com as quais a gente não tinha que se ligar, que eram opcionais. Então isto tudo vai impedindo que os senhores do karma possam nos liberar mais do que liberam. E como nós estamos trabalhando a transcendência do karma material, a transcendência do karma humano, o controle da palavra é básico, porque com cada palavra pronunciada você está criando karma. De forma que ali, se há uma consciência sobre isto, se há um cuidado sobre isto, nós estamos nos preparando para gradualmente irmos entrando num outro tipo de karma, mais geral, planetário ou solar, e nos liberando de tantas coisas que nós mesmos criamos. Então, como nós não vamos trabalhar as questões kármicas de cada um, porque isso está a cargo de cada um, se responsabilizar por esse trabalho. Mas o trabalho do controle da palavra, isto serve para todos, seja qual for o trabalho que o indivíduo esteja fazendo com a própria vida. Agora,
Nós aqui não propomos só o controle da palavra. Aqui teríamos que chegar à purificação da mente, ao silêncio da mente. Silêncio da mente não é uma mente que não pensa, que não funciona. O silêncio da mente é como o da palavra. É uma mente que funciona naquilo que precisa funcionar, naquilo para o qual ela foi criada, como um suporte para certas ideias abstratas que têm que ser revestidas de formas mentais, de pensamentos, de palavras, para serem usados, para serem transmitidos, para serem compartilhados no plano mental ou até no plano físico, se chega a manifestar esses pensamentos falando. Mas, mesmo que nós não falemos, o trabalho com o pensamento está sendo feito, está sendo transmitido, porque o mental é coletivo. E o nosso trabalho na mente, o nosso trabalho na purificação da mente, vai contribuir para que o nível mental seja de mais qualidade. Porque ali dentro daquele mental coletivo tem uma mente individual que está funcionando de outra maneira. E o benefício que isto traz, o equilíbrio que isto traz em certos momentos, isso nós não podemos calcular mentalmente. Precisa que alguém tenha a visão mental, a visão interna mental, ou uma percepção superior para avaliar isto. Aqui nós controlamos a palavra. Aqui nós cuidamos da purificação da mente. Como que nós cuidamos da purificação da mente? Procurando colocar para as pessoas assuntos, temas, reflexões fora do comum da vida delas, fora do normal, daquilo que as pessoas normalmente consideram, estudam, pensam. Então se colocam coisas, se apresentam coisas que ocupam a mente da pessoa de uma outra forma. A mente das pessoas começam a se ocupar de outras coisas, de coisas internas, de coisas invisíveis, de coisas mais elevadas. Não precisa ser muito elevado, basta que seja fora do comum delas, fora do nível em que a mente delas costuma estar. Isto já vai colocando a mente numa outra vibração. Isto vai colocando em movimento células mentais que não estavam funcionando. Porque normalmente a pessoa só se ocupa das ideias comuns, das ideias corriqueiras, daquilo que é o estabelecido num meio social, numa civilização. Então ficam aquele certo número de células funcionando e aquilo nunca aumenta, as outras ficam adormecidas. Quando você coloca um assunto fora desta rotina e mais elevado, então outras células começam a se colocar em movimento, outras células despertam. E a mente do indivíduo fica com mais capacidade para receber coisas do alto, para receber vibrações do alto, ou até ideias do plano mais elevado de consciência nele mesmo. Então é isto que nós trabalhamos aqui. Nós não fazemos um exercício específico. O exercício é na vida. E há pessoas que, entre uma reflexão e outra, ficam com aquilo no subconsciente, ou ficam com aquilo na mente, de forma que, em alguns, pode acontecer que a semana toda a mente fique, de uma certa forma, inclinada ou ocupada, ou se ocupando, ou pensando em certas coisas que dão mais vitalidade e mais saúde para a mente do que coisas comuns e normais e materiais, óbvias, né? Que vão deixando as mentes embotadas, vão deixando as mentes acanhadas, sem terem estímulo depois de um certo ponto.
E aí com tantas consequências até no campo das enfermidades, até no campo das doenças e tudo isto. Então, esse é o trabalho que se faz aqui com a mente. Aqui nunca se fala em vazio, nunca se fala em nada, nunca se fala em... Se fala, não é proibido, mas quando isto tem a ver com este trabalho contínuo, porque isto tem que ser um trabalho contínuo, não só na hora do exercício. Trabalho contínuo mesmo. Então, o fato de nós nos propormos de nos manter em um certo nível mental e tratarmos sim das coisas normais, das coisas externas, das coisas óbvias, quando precisa tratar, mas aí também você já vai tratar daquilo com uma outra qualidade. Você já vai tratar daquilo emitindo uma outra vibração.